Hoje é quinta, 11 de abril, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Botafogo e LDU, segunda rodada na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Botafogo precisa somar pontos ou ponto em Quito para ainda depender somente de si para conseguir uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Tudo a respeito de Botafogo e LDU dentro desse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Você já fez seu cadastro lá na Parimet, que é parceira do Botafogo, parceira do canal do TF. Caso você ainda não tenha feito, vou deixar aqui no primeiro comentário o link para você se cadastrar tranquilamente. Tem que ser maior de 21 anos, poder curtir tudo aquilo que o site tem para você e com muita moderação. Não é renda extra, é apenas uma maneira de você se divertir ali vendo aquelas possibilidades. Então, entrem lá, façam o cadastro na Parimet, link no primeiro comentário, utilize o cupom SORTE para você ganhar até R$500 em bônus. Hoje, às 19 horas, em Quito, Botafogo e a LDU. Jogo difícil contra uma equipe que sabe jogar na altitude. A LDU, ela é um time que virou forte no nosso continente graças a saber jogar dentro de casa. Conquistou títulos importantes nos últimos anos, sendo um grande mandante. O Botafogo, que perdeu a sua estreia na Copa Libertadores da América dentro de casa para o Júnior Barranquilla, entra pressionado nesse segundo jogo, assim como a LDU, que também perdeu a sua estreia contra o Universitário, esse jogo fora de casa no Peru. O Glorioso, caso consiga uma grande vitória hoje, deixará o grupo bem embolado. Ficará na terceira posição, porém a um ponto das duas equipes que estão na dianteira, tanto o Júnior Barranquilla e o Universitário. E lembrando que o Botafogo fará sua terceira partida na primeira parte da fase de grupos contra o Universitário no estádio Newton Santos. Isso quer dizer que, se o Botafogo empatar hoje, dependerá apenas dele para ir atrás de uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Caso o Botafogo não some, vai ter que contar ali com tropeços de outras equipes para voltar à briga. Então o Botafogo ainda depende apenas de si e tem que saber jogar na altitude. Arthur Jorge, pela primeira vez, treinou a equipe do Botafogo, pela primeira vez colocou aquilo que ele pensa. Claro, com pouco tempo. E a gente terá um Botafogo que a gente não tem a menor ideia de qual escalação o técnico fará. Eu acredito em um Botafogo dentro daquilo que estava jogando. Minha única dúvida é se nós jogaremos com dois atacantes ou se nós jogaremos o 4-2-3-1, como ali o Oscar Romero entrando no lugar do Eduardo. Eu penso que o Botafogo deverá ir a campo com Gatito, Matheus Ponte, já que tanto o Rafael quanto o Damian Soares não foram para o jogo. A zaga com Halter, Barbosa e na lateral esquerda o Hugo, já que o Marçal também não foi para esse jogo. Meio campo com Danilo, Marlon Freitas. Na beirada pela direita, Luiz Henrique. Na beirada pela esquerda, talvez o Júnior Santos, com os dois ora mudando de posicionamento. Ou tem a possibilidade do Jefinho. Por dentro, o Oscar Romero. E no comando de ataque, Tiquinho Soares. É saber jogar na altitude. Não é fácil, né? O Botafogo será pressionado. Daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer detalhes a respeito da equipe equatoriana. Essa equipe sabe jogar como mandante. Ela sabe jogar dentro ali do seu estádio. O Botafogo tem que saber suportar a pressão inicial. Tecnicamente, nós temos mais time que a LDU. Porém, taticamente, o time equatoriano está mais pronto que o Botafogo. Mas é uma partida que a gente tem que competir. Tem 5 alterações para serem feitas. E o Botafogo, com alguns desfalques, tem um elenco um pouco mais enfraquecido. Mas mesmo assim, tem que competir enquanto der. Se os jogadores se cansarem, troca. Mas tem que acontecer uma competição, tem que acontecer choques. O Botafogo tem que vencer duelos. Porque contra o Júnior Barranquilla, no primeiro tempo, nós não vencemos duelos. O Botafogo foi muito frágil na partida da estreia da Copa Libertadores da América na última semana. Que hoje a gente consiga ter um grande jogo, que a gente consiga ter um grande resultado e que as peças individuais do Botafogo consigam superar o time da LDU. O jogo terá transmissão da ESPN, da Star Plus, a partir das 19 horas. Para falar sobre a LDU, chamo o Léo Dantas. Fala aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal. Tudo bem? Vamos falar então da LDU, adversária do Botafogo, nesta quinta-feira pela segunda rodada da Conmebol Libertadores. Jogo fora de casa, altitude, e isso, claro, faz parte do pacote, até porque a LDU tem estratégias diferentes, como mandante, como visitante. Vou explicar mais ao longo do vídeo. A LDU, que nessa temporada só tem 8 jogos, muito menos do que o Botafogo.
Até aqui 5 vitórias, nenhum empate, é um time 8 ou 80, com 3 derrotas, fez 15 gols, sofreu 9. Em casa, metade desses jogos, 4, 3 vitórias, 1 derrota, justamente no Clássico de Quito contra o Aucas, uma derrota de virada, que talvez seja o jogo, até por seu clássico, um adversário um pouco maior dentro do país, que seja um dos poucos que consegue trazer, de fato, uma lição contra um adversário competitivo para a gente analisar. Como mandante no estádio Rodrigo Paz Delgado, ou Casablanca, para os mais íntimos, 9 gols marcados, 3 sofridos na temporada. No Campeonato Equatoriano, a LDU ocupa a 5ª posição, com 12 pontos ganhos. É o terceiro melhor ataque da competição até aqui, é o número de maior destaque. De fato, a LDU é um time que, jogando em casa, tenta comandar as ações o tempo todo. Em algumas partidas como visitante no campeonato local também, porque são adversários fracos. Tanto faz para a LDU a questão da altitude ou não, né? Então, são contextos um pouco diferentes do que foram jogos contra o Fluminense, por exemplo, pela Recopa, ou o que a gente pode esperar das partidas da Libertadores pelo nível técnico do campeonato equatoriano e dos rivais que a LDU enfrenta lá. Começando então, uma análise defensiva. A cozinha, da LDU, o lado defensivo da equipe equatoriana, em casa costuma jogar com uma linha de 4 zagueiros, ou 2 laterais e 2 zagueiros no miolinho de zaga. Por que é importante fazer essa observação? Falei das diferenças de estratégia dependendo do local da partida. Visitante, a LDU costuma se defender com 5. E aí, para contra-atacar, isso ficou muito claro, por exemplo, nos duelos contra o Fluminense, a diferença desses dois estilos de jogo na Recopa, que abriu a temporada para a LDU. Mas a gente pode esperar, então, um time se defendendo com 4, com 2 laterais que são normalmente ofensivos e que vai tentar atacar, vai tentar ter a posse de bola o máximo possível. Mas quais são os defeitos desse time da LDU? Para mim, o principal deles é a enorme dificuldade nas jogadas de bola cruzada na área. Seja alta, seja por baixo, mas normalmente pelo alto. É uma deficiência claríssima do time da LDU. Todo jogo, se não sai gol, quase sai gol num lance de bola cruzada na área. Essa partida que eu citei, o clássico que terminou em derrota de virada para o Aucas, jogando em casa, no estádio Casablanca, teve muito dessa questão do cruzamento, da bola aérea, como fator para modificar a partida. A LDU era muito melhor basicamente até os 40 minutos do primeiro tempo. Dominava, sufocava, fez 1-0, podia ter feito mais. Aí tem a primeira chance clara do Aucas. É um cruzamento na área, oriundo de uma falta. E a cabeçada passa rente ao gol. Poucos minutos depois, outro cruzamento vindo de uma falta. Sai o gol de empate, isso já com mais de 40 minutos do primeiro tempo. E na jogada seguinte, de novo, essas 3 jogadas pelo lado esquerdo, cabe essa coincidência também, que acaba ficando um pouquinho mais exposto por esse lado do time da LDU, não muito, mas esses 3 cruzamentos surgindo do lado esquerdo do time adversário do Aucas, então a LDU fica com deficiência do seu lado direito, o lado do quinteiro. Então, isso quer dizer alguma coisa, 3 lances de perigo saindo do mesmo lado, quer dizer alguma coisa. E aí, já com 45, mais um bocado, já nos acréscimos, outro cruzamento do lado esquerdo, uma troca de passes por ali. Dessa vez a bola não vem pelo alto, vem a meia altura e o atacante do Aucas completa para o gol. Então, assim, é um tipo de jogada que é muito complicada para a LDU e que tem mudado alguns jogos que pareciam até fáceis para a equipe. Então, é fundamental o Botafogo tentar esse tipo de jogada, caprichar o máximo possível, porque num jogo na altitude, em que você vai ter dificuldade para contra-atacar, vai ter dificuldade para ficar com a bola e criar você mesmo as jogadas, a bola aérea é uma ótima possibilidade de fazer um gol, de buscar um resultado. Mas precisa caprichar nos cruzamentos. Quando esse cruzamento vem caprichado, leva perigo para a defesa da LDU, que também tem como problemas os muitos espaços para conceder os passes longos ou em profundidade, aquele que vem por baixo e rasga a defesa. Isso é muito tradicional do time da LDU, porque nesse esquema com linha de 4, eu vou falar mais à frente, mas tem sido um 4-4-2. A LDU iniciou a temporada com 4-3-3, no primeiro jogo em casa contra o Fluminense, mas nos jogos do Campeonato Equatoriano, tem jogado no 4-4-2, 2 atacantes e 4 jogadores no meio-campo em linha. Quando a LDU avança, essa linha do meio-campo avança para encostar na linha dos 2 atacantes. E aí fica um espaço. Quando o adversário retoma a bola, consegue colocar ela em profundidade, buscando o jogador que tiver no seu terço final, normalmente centroavante. E aí essa bola rasteira em profundidade, rasgando a defesa, encaixa com um pouco mais de facilidade.
LDU também dá muito espaço pelos lados, normalmente porque nesse 4-4-2 é fundamental o apoio dos laterais para fazer os lados do ataque, né? E aí os dois zagueiros ficam sozinhos no miolo da zaga. E aí abre-se um corredor. Essas duas características que eu falei, o avanço total da linha defensiva com 4 e os espaços dos lados permitem também muitos contra-ataques. A LDU costuma sofrer contra-ataques. Nem sempre eles resultam em gol, é verdade. Mas o espaço costuma ficar aberto. É uma característica importante do Botafogo, que não costuma aparecer muito na altitude, pela questão física. Mas o Botafogo conseguir conservar os seus arranques, a sua preparação para essa partida, pode encaixar um ou outro e levar perigo para a LDU. Pensando no time equatoriano no ataque agora. Falei do esquema, né? 4-4-2, 2 atacantes. Tem sido assim nessas últimas partidas. Contra o Universitário, fora de casa, se defendeu com 5, mas tentou colocar 3 lá na frente em alguns momentos, tá? Foi mais próximo do que a gente viu na partida, por exemplo, contra o Fluminense na Recopa. Mas no campeonato equatoriano tem sido 4-4-2. Com o Arce de centroavante, um segundo atacante, os 2 laterais dando apoio, Quinones e Quinteiro, a dupla Kiki. O chute de fora da área é uma arma perigosíssima do time da LDU. O jogador mais perigoso nesse fundamento é o Piove, meio campista, camisa 18, para mim é tecnicamente o melhor jogador da LDU, e ele não pode ficar sozinho de forma alguma, porque se ele não arriscar o chute de média e longa distância, que ele costuma acertar, ou a bola pelo menos passa perto e leva muito perigo, ele distribui o jogo com muita qualidade por causa do passe dele. Então ele não pode ficar sozinho. Mas o Gonzalez, que é o outro meia, e o Quinteiro, o lateral direito, também aparecem muito bem para o chute. É esse avanço do Quinteiro, que corta para dentro para tentar a finalização, que deixa aquele espaço lá atrás, né? Lembra que eu falei? O Alcas produziu muito pelo lado esquerdo, tem a ver com esse espaço que o Quinteiro deu. O time da LDU, embora tenha problema para se defender com a bola aérea, usa ela muito bem no ataque. Tanto com o Arce, que é o artilheiro do time, com 9 gols, a referência, é um jogador muito acionado nesse tipo de jogada, evidentemente, com outras também, mas nessa principalmente, mas também com o AD, o zagueiro haitiano, é muito bom zagueiro e aparece muito bem na jogada aérea. LDU que também tem muita questão da tabela por dentro, usando esses 2 atacantes, a aproximação de algum meia e os 2 laterais, então costuma chegar com muita gente dentro da área, o que permite tabela para envolver a defesa adversária, mas tem um problema. Quando o adversário monta uma linha de 5, aí a LDU se enrola. Porque fica pouca gente lá na frente, a linha de 5 fecha todos os espaços, a LDU tenta forçar o passe e erra muito. Eu acho que é uma boa possibilidade o Botafogo tentar a sua tradicional linha com 4 defensores e, quem sabe, recuar algum volante, talvez o Danilo, que sabe fazer essa função, para tentar o máximo possível ter esses 5 lá atrás. Vai criar uma barreira humana ali e vai tentar enrolar ao máximo a LDU, tirando os seus espaços no terço final. Bom jogo, galera. Valeu, Léo. Obrigado por sua participação. Tamo junto sempre, meu parceiro. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Hoje, se não acontecer nada durante o dia, voltarei às 21 horas com a nossa live pós-jogo junto com a equipe aqui do canal do TF, pra gente, se Deus quiser, falarmos sobre mais um êxito do nosso glorioso nesta competição. E para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fala TF, pessoal de casa, nada para falar sobre Botafogo e LDU na Libertadores. Isso porque será a primeira vez que as equipes vão se encontrar pela principal competição continental. Mesmo assim, a LDU já é uma velha conhecida. Na temporada passada, as 2 equipes estiveram no mesmo grupo, mas na Copa Sul-Americana. Os resultados dos encontros foi de empate, os 2 sem gols em confrontos muito físicos. O futebol equatoriano é notabilizado por isso. E o Botafogo já usou a força equatoriana 2 vezes e atualmente tem em Luiz Segovia essa força de volta em 2024. Apesar dos muitos estrangeiros que vestiram o manto glorioso, começando em 1905 com o zagueiro inglês Edgar Pullen, um equatoriano só vestiu a camisa do Botafogo em 2020. Cortez fez boas partidas contra o Botafogo na Libertadores de 2017 e 3 anos mais tarde chegou ao Botafogo, foi embora do Botafogo e não deixou saudade nenhuma. Uma outra primeira vez vem do banco. Primeira vez que o Botafogo vem a uma Libertadores com um técnico português. E possivelmente será Arthur Jorge, que está perto de poder trabalhar na beira do campo. E se eu falei de jogadores equatorianos, técnicos estrangeiros não é novidade no Botafogo. Antes de Arthur Jorge, Bruno Lage ou Luiz Castro, muitos estrangeiros treinaram o Botafogo. Destaque para o início de tudo, com o uruguaio Juan Carlos Bertoni, o húngaro Marinetti 2 vezes e outro uruguaio, Ramon Plateiro, todos na década de 20.
Na década de 30, tivemos o mais famoso, Nicolás Ladani, húngaro multicampeão no comando do Botafogo. Depois do uruguaio Ondino Vieira, em 1947, apenas em 2020 voltamos a ter um comando estrangeiro. Antes da era SAF, Ramon Dias comandou o Botafogo. Já na era SAF, começou com Castro e agora vai seguir com Arthur Jorge. Que a primeira página da história do novo técnico do Botafogo seja de vitória. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas, redes sociais deles aqui embaixo, assim como as do Thiago Quintela. Meus amigos, tamo juntos, é isso, que o Botafogo hoje nos surpreenda positivamente, que faça uma grande partida. Tô confiante, acredito sempre no Botafogo e que a gente consiga esses 3 pontos que serão de suma importância. Vencendo hoje a LDU, acho que a gente arranca bem na Copa Libertadores da América, depois com confrontos diretos contra Júnior Barranquilla, Universitário, Júnior Barranquilla lá na Colômbia na última rodada, e 2 jogos contra o Universitário, um no Newton e outro fora de casa. A gente tem tudo ali para arrancar visando a nossa classificação. Tamo juntos, beijos, tchau, tchau e fui. Valeu, fogo neles.